Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. E aqui a gente vai tratar desses assuntos do nosso dia a dia de uma forma bem leve, né? Bem prazerosa. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. É importante que você, se você sentir, né, vontade, necessidade, compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares, para que a mensagem espírita possa atingir um número maior de pessoas. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, pedindo, claro, inspiração de nosso Mestre Jesus, nós vamos falar sobre fé. Fé é crença, é confiança, é convicção íntima, é acreditar firmemente em qualquer coisa. É só abrir o dicionário que a gente vai achar, vai encontrar lá essa definição. Allan Kardec diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, aí a gente já percebe que a fé não pode ser cega, né? Ela precisa de um componente, ela precisa encarar a razão, então ela precisa ser raciocinada. E o que é a fé raciocinada? É aquela em que primeiro eu exerço a capacidade de pensar, de refletir, para depois crer sem duvidar. Ou seja, a fé raciocinada, ela me leva a crer em algo que eu ainda não sou capaz de ver e entender completamente, mas eu sou capaz de pensar e refletir e sentir que é verdade. Tanto é assim que Santo Agostinho vai nos dizer que ter fé é acreditar naquilo que você não vê. E a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Emmanuel, no livro Consolador, faz a seguinte ponderação: será fé acreditar sem raciocínio? E ele vai responder assim: olha, acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Ou seja, acreditar é o primeiro passo. E ele vai continuar dizendo assim: o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Então, nós percebemos aí que a fé, ela precisa de mais dois componentes: sentimento e raciocínio, né? Aí sim a gente vai construir a fé raciocinada. E Emmanuel ainda vai dizer mais. Ele fala que admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Ou seja, essa é a fé cega. A gente vai acreditando sem examinar, sem raciocinar. E ele vai terminar dizendo assim: mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então vejam, nós precisamos dessas duas coisas, sentimento e raciocínio, para que a gente exerça a fé de uma forma mais madura, né? Para que a gente deixe a infância espiritual. E olha, a fé que anula a razão, ela é cega. Porque você passa a aceitar uma doutrina, seja ela qual for, e se torna completamente cativa dela. E aí essa fé cega recorre facilmente à deslealdade, à subjugação, e isso pode nos conduzir ao fanatismo. E a razão, gente, ela é uma faculdade superior do homem. Ela se destina a nos esclarecer sobre todas as coisas. Mas, como todas as outras faculdades de que somos portadores, a razão se desenvolve e engrandece pelo exercício contínuo. Ou seja, é preciso exercitar a nossa capacidade intelectual. Leon Denis vai nos dizer que a razão humana é um reflexo da razão eterna. E Paulo vai nos dizer que a razão é Deus em nós. Então, nós não podemos nem substituir a razão pela fé, nem mesmo a fé pela razão, porque as duas são solidárias e inseparáveis, né? E, gente, olha,
Vou falar para vocês, a fé ela precisa repousar em bases muito sólidas, que só o livre exame das coisas e a liberdade de pensamento podem oferecer. Porque em vez de dogmas e mistérios, a fé vai reconhecer, assim, só os princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. E esse é o caráter da fé espírita. Porque a filosofia dos espíritos, ela oferece uma fé racional. E por ser racional, ela é o conhecimento do mundo invisível, né? Essa confiança numa lei superior de justiça, de progresso, fazem com que essa fé tenha um caráter de calma e segurança. E nós não podemos, gente, de modo infantil, definir Deus pelo que nós somos, né? Atribuir a Deus uma característica antropomórfica, ou seja, imaginar a divindade com as mesmas feições físicas e os mesmos sentimentos e paixões humanas. Porque senão a gente tem que começar a fazer algumas perguntas assim: olha, como é que eu vou depositar uma esperança num Deus que tem sentimento tão semelhante ao do próprio homem terreno, que está sempre mergulhado ali nas suas fraquezas e nas suas imperfeições? Como é que eu posso pedir a um Deus luz, esclarecimento, se ele é retratado cheio de mistérios, cheio de dogmas, né? São os mistérios insondáveis de Deus. Que não é um Deus que proíbe o livre exame das coisas, a liberdade de consciência. Como é que eu vou confiar em alguém que exige uma obediência absoluta, passiva, né? Que para chegar ao fim você faz qualquer coisa, faz até guerra em nome dele. Pois é, a gente não pode ter essa visão infantil mais. Porque isso, como Chico Xavier falava, é um suicídio moral. E não é no suicídio moral que nós vamos encontrar a fé pura que se eleva para o Pai, cheia de confiança. Quem disse isso foi Chico Xavier. Então, o nosso dever, enquanto criaturas, é reconhecer o Criador nas suas obras, reconhecer o seu amor infinito, a sua misericórdia infinita, que se estende no universo inteiro, né? E amarmos esse Deus, porque é desse amor que nós temos pelo Pai, esse amor sagrado, que vai nascer em cada um de nós o afeto que nós vamos dedicar, o amor que nós vamos dedicar à humanidade inteira, a todos os nossos irmãos, ao nosso próximo. Então, nós precisamos compreender que é do reconhecimento, da gratidão ao Criador, né, do amor que nós temos por Ele, do amor que nós temos ao nosso próximo, né, é dessa sagrada relação com o Pai que nasce a fé removedora de montanhas que Jesus falava. Né? Tá lá em Mateus 17, 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. É essa fé, gente, que se encontra na prática diária do Evangelho de Jesus, que vai nos levar à extinção do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das trevas que ainda habitam em nós. E a fé tem uma particularidade: ela não pode estagnar em circunstância nenhuma da vida, porque a fé trabalha sempre. A fé intensifica a amplitude da nossa iluminação. Tiago diz que, está lá em Tiago 2,26, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É por isso que nós precisamos servir ao próximo, praticar todo o bem que nós pudermos, trabalhar pelo nosso próprio bem, pelo bem de todos, né? Buscar o nosso aprimoramento moral, emocional, intelectual e espiritual. Na Revista Espírita de agosto de 1865, tem uma mensagem de Demeury que diz que a fé paira sobre a terra, buscando um refúgio onde se abrigar e um coração para esclarecer. Vejam que coisa mais interessante. Por quê, gente? Porque a fé ilumina todos os caminhos. Sem a fé,
todo caminho é escuro, mas a luz da fé aclara tudo. Chico vai dizer para nós, no livro Palavra Sublime, né, uma mensagem do espírito Ferraz de Macedo, que a religião tem sido a luz do mundo. A irreligião é humana, mas a religião, origem de todas as ideias sãs que exortam o homem aos grandes deveres que o unem a Deus e ao próximo, tem causa na fé, na essência indefinível do amor do eterno. E o maior erro que a gente faz, gente, que a gente comete no mundo, principalmente no mundo atual, é o aniquilamento da fé em Deus. Quando a gente combate a fé em Deus, nós estamos propagando morte e desgraça. Quando a gente espalha a fé, a gente está oferecendo vida e paz a todos os nossos semelhantes. Emmanuel, no livro O Consolador, né, que é a psicografia do Chico, ele vai nos dizer que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo repousar o coração numa energia constante de realização divina da personalidade. Ele vai nos dizer que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, e sim eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, gente, concluindo a nossa reflexão, a fé verdadeira, profunda e inabalável, ela nos habilita a superar os maiores obstáculos, né? Porque é nesse sentido que a fé transporta montanhas, né? A superação dos obstáculos. Qualquer que seja o problema que você estiver passando hoje, tenha fé, acredite. Todos nós somos capazes de aprender com nossas dores e superar os nossos desafios. A fé, ela é uma força descomunal quando você descobre ela dentro de você. Ela te impulsiona para frente. A fé faz com que você tenha chão para caminhar, mesmo nos momentos mais escuros. Fé, gente, é força e é luz. É isso aí. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais. Tchau.